Olá, meu povo, tudo bom? Estamos aí agora fazendo um vídeo aí falando sobre a Primeira República, ou República Velha, como vocês estão vendo aí atrás. Esse vídeo vai ser dividido em duas fases, né? Que a gente vai falar um pouquinho da Primeira República e depois a gente vai falar das revoltas que houve nesse contexto aí. É para a galera do nono ano e espero que curte aí essa viagem. Bom, então vamos lá, né? Vamos viajar nesse universo aí. Bom, pra gente falar da e pronto. Devido à questão do sofrimento que era trazido durante ao período da escravidão, muitas pessoas começaram a ficar repensando como isso ia ser tratado. Bom, vai haver uma dimensão muito grande nesse contexto quando se fala disso, porque a gente está falando do processo de escravidão, como ele se tornaria forte. E o Brasil meio que se dividia em dois. Parte dos cafeicultores, o do oeste de São Paulo, queria que o Brasil se industrializasse, também porque ele já tinha técnicas modernas do plantio do café, de organização, enfim. Enquanto a outra parte dos cafeicultores, eles dependiam muito da mão de obra escrava, então eles não tinham um interesse que a escravidão acabasse. E por outro lado, tinha os abolicionistas também, que eram aquelas pessoas que não eram fazendeiros, não eram agricultores, não plantava, enfim, não era dono de fazenda, porém tinham os ideais de libertação dos escravos. E essas ideias elas se espalham a partir do momento em que as pessoas viajando por outros lugares, o conceito de industrialização, a Inglaterra ela tinha um processo muito próximo a Dom Pedro, e por ela ser muito próxima, havia alguns negócios que eram realizados entre os dois. E a Inglaterra tinha grande intenção de que a indústria desse certo aqui, até mesmo porque lá na Europa a Inglaterra já estava ali com uma questão mal resolvida com a Alemanha, que por sua vez também tinha se organizado nas suas indústrias. Então as pessoas que saíam daqui para estudar fora, estudar em Portugal ou em outros países, veio de lá com ideias novas, principalmente de que os escravos deveriam ser tratados igualmente a todos. É aquela ideia da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então chegaram aqui. Então muitos proprietários de terras se envolviam em questões que teriam a escravidão como fonte de extrema necessidade. E outros diziam, não, a gente pode sobreviver sem isso, a gente pode pagar um salário a esse povo, a gente pode organizar isso. Só que, porém, a parte do povo ali, dos donos de escravos, eles não admitiam que uma pessoa negra recebesse salário de um branco para trabalhar de uma coisa que era da natureza dele ser escravo. Então era meio que uma coisa meio surreal, né? Se a gente for olhar direito. Mas, porém, era uma coisa meio que normal. Se se for pensar hoje no século XXI, aquela coisa toda, e a gente ainda tem preconceito, imagine lá, naquele período ali do século XVII, XVIII, as pessoas ainda tinham esse pensamento de preconceito muito forte. E a partir daí as pessoas começaram a repensar o conceito de escravidão no Brasil. Bom, para a gente falar isso aí, ao longo desse período, várias discussões sobre abolicionismo foram montadas aí, ganharam intensidade, ganharam força, jornais que publicaram matéria falando sobre o assunto, não havia
uma ideia fixa, dizer assim, que todo mundo aceitava a escravidão. Tinha aqueles que diziam que a escravidão era um processo, que ela deveria ser galgada, como era o caso do jornalista que tinha o Bocaiúva, ia ser um processo lento. E isso a gente está falando aí no período de 1870. Então, Bocaiúva já falava que o processo de desmame, digamos assim, do império para gerar uma república, ele deveria ser muito lento, ele deveria ir galgando. E assim o sistema que acompanhava isso também, como era o caso também da escravidão, ele deveria ser feito de forma lenta, para que nem os donos de escravos sentissem o peso e nem o Estado sentisse o peso. Até mesmo porque quando os escravos vai ser liberto, o Estado ele paga pelos escravos que estão sendo libertos, foi um acerto, meio que um acerto feito com os fazendeiros, com os donatários de terra daquele período, para que isso ocorresse. Por outro lado, nós vamos ter pessoas radicais, como é o caso do advogado Silva Jardim, que disse, não, esse negócio é para fazer, embora fazer de uma vez só, embora fazer na base do porrete, embora chegar a detonar tudo, e vai dar tudo certo. Então, havia vários pensamentos sobre isso, e grupos demais pensavam, até mesmo porque o governo de Dom Pedro II já tinha passado aí por um processo da Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e entre outros processos que houve anterior a isso aí. Então sempre havia algo acontecendo nesse período. E até que chegou aí nesse período aí, que em 1885 nós tivemos aí a lei do sexagenário, ou seja, que determinou que os escravos maiores de 60 anos não fosse liberto. O que o governo, não sei qual era a intenção que o imperador teve na época, mas foi um tiro que saiu pela culatra, porque enquanto ele estava pensando aí em, entre aspas, ajudar os velhinhos, tal, que não podia mais trabalhar, porque já estavam cansados, tal, de guerra, já tinha feito muita coisa, ele acabou aliviando o peso do dono de escravo, porque o escravo nesse período ele aguentava trabalhar o quê? 15, 20, 30 anos, dependendo do setor que ele trabalhasse. E quando ele chegava nessa idade de 60, os poucos que chegavam, basicamente já estava acabado. Então, para trabalhar na lavoura, ele não servia. Para ficar, então ele praticamente era aquele cara que comia e dormia sem fazer nada. Então, quando houve essa questão da libertação da lei de sexagenário, houve aí também uma coisa muito louca que vai ser a independência dos donos de escravo, que ele, a partir daquele momento, fez 60 anos, eu não tenho uma responsabilidade, Jesus te acompanhe e vá na fé. Então era mais ou menos isso que acontecia aí nesse período. Depois a gente fala a questão da Lei Áurea, que vocês estão vendo aqui, né, que foi assinada pela Princesa Isabel em 88, mas a gente vai chegar lá ainda. Bom, Dom Pedro também vai passar pelo processo, aí nós temos aí outra questão importante do período, foi migração que começou a vir para o Brasil, então essa migração começou a vir de maneira muito forte, basicamente essa migração, quando a Lei Áurea vai ser assinada, ela vai ser uma substituição da mão de obra escrava, porque os donos de escravo ele não admitia pagar um salário para um negro. Então, se fosse pagar um salário, que pagasse para uma pessoa que eles considerassem igual a ele, seria um branco, uma pessoa que tivesse a mesma cor que eles. Então, era mais fácil ajudar um cara que fosse branco do que um negro que trabalhou a vida toda na fazenda dele. Então, essa imigração vindo da Europa, devido a algumas crises que estava tendo na Europa também no período, e a partir daí houve toda uma questão que desfavoreceu muito
a questão do imperador Dom Pedro. Entre uma coisa engraçada é que o imperador, ele já comprou, ele começa a comprar briga já com a assinatura da Lei Áurea, porque quando a Lei Áurea ela é assinada, Dom Pedro ele não estava, então quem se sucedeu Dom Pedro foi justamente a princesa Isabel, que até então tinha a questão da hereditariedade no cargo. Então, caso Dom Pedro morresse, ela que assumia. Então, e as pessoas já estavam criticando isso, porque ele primeiro já criticava essa questão de ser hereditário. Outros criticavam também a questão que a princesa Isabel por ser mulher, era considerada fraca para assumir um reinado. E também a outra questão que era, Dom Pedro já estava muito velho, ele também não ia aguentar muito, ele já estava, basicamente, as pessoas não estavam mais respeitando ele. Então, quando Dom Pedro viaja, devido à questão da pressão popular, em 1888, a princesa Isabel ela assumiu o trono numa condição de regente, ou seja, ela não era imperatriz, perdão, ela não era imperatriz, e ela assume aí a cadeira de Dom Pedro. E os abolicionistas conseguiu aprovar um decreto, onde nesse decreto dava o fim da escravidão no Brasil. E apesar de conceder essa libertação para milhares de escravos, a princesa Isabel ela foi forçada tanto por essa questão dessa votação, como também a Inglaterra estava forçando com que isso acontecesse. Porque se a gente for olhar, observar, o escravo ele não recebia dinheiro, então logo ele não gastava, ele não consumia, ele não tinha gasto nenhum, então para a indústria isso era horrível, ele não ia alcançava outros patamares. Então, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e não tratou, apesar de garantir a isenção dos negros e libertos, na sociedade brasileira, mas também teve outra questão. Como eu posso explicar, esse negócio meio feito de qualquer jeito, assinou a Lei Áurea, pronto, tá todo mundo liberto, beleza, massa, todo mundo pega seu caminho. Só que os escravos, primeiro, que havia uma discriminação muito grande de preconceito. Por exemplo, tivesse uma loja e tivesse uma negra trabalhando lá, uma pessoa, um branco, não comprava porque tinha um negro trabalhando. Então, os trabalhos dos negros eram trabalhos assim considerados inferiores, que era varredor de rua, barraqueiro, entre outras coisas, que era considerado inferior na época. Então, e muitos desses negros, os que não ficaram na fazenda ainda continuando escravo, os que resolveram encarar o mundão, foram para a rua e chegou lá, não arrumou emprego ou não tinha condições de sobreviver, começaram a roubar. Daí veio aquele estigma que existe até hoje, basicamente, nas grandes cidades, que se você é negro, logo você é bandido. A gente vê muito isso nos filmes atualmente, né? Então, esse conceito aí, ele é construído nesse período. Bom, nesse período aí a gente já viu aí que a imigração, que ela vai substituir os escravos que foram libertos. E Dom Pedro também ele vai dar um passo muito errado, porque ele vai procurar uma briga com a igreja. Na época a igreja ela lutava por poder porque a igreja era quem coroava o rei. Então ela coroava o rei, logo ela era superior. Meio que a igreja ela tinha, o Papa ele tinha o telefone de Deus, então ele era o cara supremo. E só que Dom Pedro ele não via dessa forma. Ele disse que ele pegou e tirou uma coisa chamada de padroa,
que era o poder que a igreja tinha sobre a coroa do rei. E ele pegou esse poder e tirou. Então a igreja ela ficou basicamente sem poder. E para a igreja quebrar as pernas de Dom Pedro, ela foi lá e disse: olha, a partir de hoje, maçom aqui na igreja não pode. Só que Dom Pedro era maçom, ele era um dos organizadores da maçonaria brasileira. E Dom Pedro logo revogou a lei dita pela igreja. E, em consequência, ele foi atrás dos padres e prendeu os 2 bispos. E deixou os bispos presos lá. Em pouco tempo o bispo também foi liberto, só que o bispo, com raiva de Dom Pedro, o nome do bispo era o bispo Dom Vidal de Olinda, e o bispo D. Antônio de Macedo, que era de Belém. E esses 2 bispos eles foram presos, e depois, quando eles foram soltos, o Papa estava virado no raio com Dom Pedro, e o Papa resolveu se vingar com Dom Pedro, virando as costas da igreja para o rei. Ou seja, ele já tinha 2 inimigos. Tinha o primeiro, que foi os donos de café, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e vamos ter o segundo, a igreja. E o terceiro que ele vai ter agora é justamente os militares. Esses caras chegando. Durante esse governo, os militares tinham aí seus exércitos, e foi lá em Dom Pedro e disse para ele: ó, velho, o negócio é o seguinte, você quer continuar aí sendo rei, beleza, mas você vai ter que dar algo em troca pra gente. Você vai ter que ver os militares como eles merecem. Porque os militares na época de Dom Pedro, os militares eram muito marginalizados. E parte desses militares era de filhos de donatários de terra, de pessoas que tinham poderes aquisitivos. E a ideia era o quê? Bota meu filho no exército, ele aprende alguma coisa, quando ele volta ele entra na política e vai crescer politicamente. Por quê? Porque era poder ter alguém na igreja, ou ter alguém no exército, ou ter alguém na política. Bom, só que essas pessoas que vinham do exército, eles não tinham nenhum tipo de ascensão política. Eles não conseguiam erguer cargos políticos. E o exército ele veio todo infladão, todo grandão, porque eles tinham acabado de vir da Guerra do Paraguai, onde eles tinham ganhado. E lá eles botaram pocando. Imagine só aí, você chegar a ter uma vitória muito assim, uma coisa que todo mundo estava com medo de você perder, e você de repente tem aquela vitória, você chega todo bonitão, todo grandão, se sentindo, então aí você vai querer tomar as rédeas da situação na mão de volta. E em 1880, as sucessivos atritos entre governo e militar fez com que os militares virassem as costas para o governo. Isso deu um sério problema para Dom Pedro, porque vai ser a partir daí que entre os militares vai ter um cara chamado de Marechal Deodoro da Fonseca, que era um dos caras que estava ali militar. E Marechal Deodoro da Fonseca, por outro lado, também era amigo de Dom Pedro. Então tinha ali um apoio entre eles ali também. Só que entre os militares e Dom Pedro, preferiu se proteger Dom Pedro. Assim, os cafeicultores que queriam a indústria, ao qual ficou grato pela libertação dos escravos, massa. E por outro lado, nós vamos ter aí o pessoal aí que abominava a escravidão, a libertação dos escravos, que por sua vez era inimigo de Dom Pedro. E por outro lado, vamos ter aí, que é em 1988, um ano depois é a queda de Dom Pedro,
ele vai cair em 89, 1889, e com a princesa Isabel assina a Lei Áurea, compra a briga com um bocado de gente grande, e a partir daí os tratados, as ideias republicanas que já estavam em alta, elas ganhou vozes de pessoas importantes, e aí a ideia de república ela se fez muito presente, mas muito mesmo. Tanto que em 15 de novembro de 1989, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com suas tropas e ministros da guerra, indo até o palácio, exigindo que a família real deixasse o palácio e fosse embora do Brasil. Isso é chamado de golpe por quê? Porque isso foi feito em 24 horas. A população, basicamente, que apoiava Dom Pedro não soube do que aconteceu. E assim que Dom Pedro pegou sua família e foi em direção a Portugal, os marechais, junto com outras pessoas, saíram espalhando na rua que Dom Pedro tinha abandonado o cargo e que o Brasil estava sem presidente e que a partir daquele momento o Brasil se tornaria a república aos cuidados dos soldados. E aí vamos ter aí o período da espada, ou governo provisório que vocês estão vendo aí. Bom, vamos lá. O período do governo provisório, que aí a gente vai começar a República das Espadas, que vai de 1889 a 1894. Então, vai durar aí 5 anos. Então, a República da Espada foi aí feita aí a partir a primeira fase. Ela entra com o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele vai ter como uma das principais coisas dele foi expulsar a família real do Brasil, um dos principais projetos, entre outros foi convocar eleições para o Congresso Nacional. Essas eleições era para os governadores, e aí vai surgir a questão do coronelismo aí, através desses governadores e de prefeitos que vão surgir nesse período. A aprovação da Constituição de 1891, que vai ser feita também feita aí garantindo os direitos e deveres populares. Executar diversas reformas políticas, administrativas, que contava com os programas republicanos. Essas reformas eram extremamente necessárias para que o governo começasse a andar, porque a ideia do governo era apagar a ideia da república e trazer uma nova ordem, que era trazer uma nova ideia. Com isso, nós vamos ter aí um cara chamado Rui Barbosa que vai entrar, ele vai ser ministro da Fazenda. Para você ter ideia do que é o ministro da Fazenda, é o que Paulo Guedes faz no governo Bolsonaro. E, por incrível que pareça, Rui Barbosa ele foi um péssimo administrador. Primeiro porque ele quis aí a emissão de papel moeda sem lastro de ouro. O que é essa emissão de papel de moeda sem lastro de ouro? O Brasil ele produz uma quantidade de moeda inferior à quantidade de ouro que o Brasil tem guardado. A partir desse período, que é na Casa do Tesouro e tal, a partir do período que, caso a moeda enfraqueça, esse ouro ele vai ser justamente necessário para levantar essa moeda. Então, tudo é compatível. Valor de moeda no mercado compatível com a quantidade de ouro que tem no estoque do Brasil. Só que Rui Barbosa, querendo ser esperto demais, ele jogou muito muito dinheiro no mercado, muito mais do que tinha em ouro, por isso chama moeda sem lastro, porque não tinha como ele sustentar aquela moeda no mercado. Ele vai criar aí créditos bancários para a indústria, ou seja, a indústria vai poder pegar dinheiro no banco a jorrar.
facilitou o estabelecimento de sociedades anônimas, que no caso aí nós vamos ter a sociedade secreta, como é o caso da maçonaria, entre outras que vai surgir nesse período. O aumento das taxas da alfandegaria, ou seja, as taxas da alfândega ele aumentou para poder cobrar esses impostos. Criação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Bom, e aí nós vamos ter a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E depois vão criar uma Bolsa de Valores de São Paulo, que é a que funciona atualmente, a de São Paulo. Que é que houvesse aí no mercado também anulação de empréstimos. Isso aí foi chamado, esse período foi chamado de enchilhamento. Ou seja, enchilhamento é uma coisa que bota em cavalo. E a política da indústria de Rui Barbosa teve consequências graves, porque houve aí um problema sério, que era a anulação de empréstimo bancário concedido pelo Império para compensar os fazendeiros. Bom, lembra que eu falei que na escravidão quem perdeu os escravos era compensado? Então, isso aí, o novo governo que assumiu, suspendeu esses empréstimos para essas pessoas que recebiam dinheiro pelos escravos. Aí nós temos aí a política da burguesia cafeeira, porque eles queriam os privilégios deles e Rui Barbosa não estava conseguindo desses privilégios. E as pessoas meio que ficaram meio que iradas com Rui Barbosa. Aí depois nós temos aí no enchilhamento também a especulação financeira que aprovou a desordem financeira do país. Então a moeda, o que já era ruim, ficou pior ainda, meu irmão. Porque a moeda ela cai, e a moeda caindo, quem se lasca primeiro é o pobre. Depois, ou melhor, o rico ele começa a perder dinheiro, mas só que ele vai descontar em alguém, ele só desconta em quem tem menos. E justamente o pobre ele começa a trabalhar mais por menos ou perder seus empregos. Vamos pegar aí como se fosse essa coisa do coronavírus aí agora, que o governo lança aí esse monte de pacotes aí, onde o industrial tem que quiser pagar metade do salário, a pessoa tem que trabalhar metade das horas, outra hora a pessoa trabalha hora normal e ganha menos. Enfim, e a economia não melhora. E foi isso que Rui Barbosa fez. Ele fez um monte de merda lá durante o período, tentou fazer uma coisa legal, mas não conseguia e basicamente ele desequilibrou a economia toda. E o desastre do Tesouro Nacional, porque tinha mais moeda no mercado do que o Tesouro podia se sustentar. A partir disso aí, como eu já estava falando, em 1891, houve aí a República Federativa dos Três Poderes, onde se cria a Constituição brasileira. E nessa Constituição ela vai trazer algumas coisas que vai ser um pouco diferente, que é o voto aberto. Ou seja, as pessoas votavam tipo, eu voto em João, outro eu voto em Maria, enfim, mas tudo a mando dos coronéis. Maiores de 21 anos votavam, mas desde que essas pessoas não fossem analfabetos, mendigos, religiosos, enfim. Então esse povo não votava. E não se falava, nem se pensava sobre negócio de mulher votar, essas coisas, porque mulher era considerada um ser que não tinha mentalidade para a política. Com isso, a Constituição trouxe umas ideias liberais, que é uma coisa que o governo tenta ser hoje, mas uma ideia liberal, ela nem sempre ela favorece os mais fracos, mas, porém, ela dá uma liberdade para o comerciante, menos burocracia para ele conseguir fazer as coisas na indústria. Então, o liberalismo traz isso com eles. Então, rompia com os velhos privilégios que se instituía. Aí nós vamos ter aí o fim do voto censitário. No entanto, o analfabeto não podia votar, a igreja também não.
e tudo isso modificava bastante coisa. Bom, Dom Pedro também foi um dos primeiros a marcar o local onde é Brasília, ou melhor, no período da espada aí, e que foi marcado lá. E a partir disso aí, nós vamos ter aí as oligarquias, que era, as oligarquias eram os poderosos fazendeiros, que esses eram as pessoas que ocupavam os melhores cargos políticos, entre eles o de presidente. E as repúblicas da oligarquia, ela vai de 1894. Nesse período, 1894, o presidente era Prudente de Moraes. E as políticas dos governadores e dos coronéis. Aí nós vamos ter o chamado voto de cabresto. E o que era esse voto de cabresto? O voto de cabresto era quando tudo que você fazia tinha que votar, porque, como hoje, por exemplo, se não votava, perdeu o emprego, porque o governador João, o prefeito João, fez um favor para mim em 1900 e bolinha, eu tenho que recompensar hoje. Veio a questão dos pagamentos pela questão eleitoral, tipo, dava uma dentadura, dava a parte de baixo ou a parte de cima, enfim, dava uma das partes. Se ganhasse, a pessoa ia lá buscava outra, dava uma bota, dava um pé para a pessoa levar, se ganhasse vinha buscar outra, rasgava dinheiro no meio, dava uma parte, se ganhasse vinha se buscar outra, e assim sucessivamente. E os coronéis começaram a mandar nas regiões. Então, praticamente, os coronéis era quem elegia os governadores e quem indicava os prefeitos. O poder do coronel era muito grande. Inclusive, aqui em Arco Verde, por exemplo, nós temos Antônio de Japiaçu, que era quem comandava essa região. E justamente com a oligarquia vai surgir duas grandes potências da época, que vai se dar o nome mais tarde de política do café com leite, que é Minas e São Paulo. Minas tinha o poder do leite e São Paulo o poder do café. Então ficaram um acordo entre eles que quando fosse para indicar presidente, em uma época Minas indicava, em outra época São Paulo indicava. Que aí vai se tornar aí a questão elaborativa do café com leite. Isso aí vai trazer uma briga da oligarquia brasileira, porque a partir desse período, muitos dos poderes vão se concretizar através desses governadores. Não vamos esquecer que nesse período aí, era como na política do café com leite, entrava um paulista, ficava lá 4 anos, e depois entrava um mineiro e ficava lá 4 anos. Então, assim, não é igual hoje que a gente vota no presidente e o vice vai junto. Antigamente, votava no presidente e se votava no vice também. Então, tudo isso, houve aí um grande crescimento aí, econômico nesse período, e os empréstimos para compra de produtos trazidos de fora e oferta de preços. Então, a partir daí, houve aí grandes ofertas nos preços da situação. Entre elas aí, vamos ter aí, mais tarde, em um outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de 29, como ela aconteceu, como ela sucedeu, certo? Depois aí pra galera, vou fazer um vídeo aí com as correções. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar aqui, se eu conseguisse. Talvez demore um pouquinho, que a internet está lenta hoje aqui. Mas enquanto isso, vamos lá. Ela tá lenta não, ela tá péssima. Então, a partir dessas políticas todas aí,
vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente vê aí como é que organiza aí toda essa coisa aí. Sim, só uma coisa, viu? O governo de Marechal Deodoro, ele vai de 1891 e vai ter e ele vai a primeira vai ter uma revolta armada por Custódio de Melo e em 23/11 vai haver uma renúncia e vai entrar aí na presidência aí um cara que era Floriano Peixoto, que era para o que acontecia quando um governador renunciava, segundo a Constituição de 1891, haveria novas eleições para se manter na presidência. Só que, graças a Floriano Peixoto, que muitos candidatos, tanto que entraram nas vagas aí, a gente pode citar alguns aí, a gente pode citar aí, no caso, Itamar Franco, que entra no lugar de Collor. Vamos ter Sarney, que vai entrar no lugar de Tancredo Neves. E vamos ter, agora há pouco tempo, Temer, que entra no lugar de Dilma. Graças ao golpe realizado nesse período, porque a ideia era que quando houvesse a renúncia, o que o presidente deixasse, haveria as eleições imediatas para que se votasse no novo presidente. Só que Floriano Peixoto, que era vice do Marechal Deodoro, ele deu não vou dizer um golpe de Estado, porque ele não tirou ninguém da sua cadeira, mas ele conseguiu fazer uma manobra política que ele conseguiu se manter no poder, sem ter eleição, sendo vice, e houve uma derrubada do governo de Deodoro, e Floriano fazia parte do grupo também que derrubou Deodoro. E graças a isso, a Assembleia manteve ele no poder, e a gente sabe, quando se agrada deputados, deputado ajuda bastante. E houve aí foi um governo muito turbulento, esse governo de Floriano Peixoto, porque as coisas não estavam caminhando, a economia não estava dando certo. Ele era muito popular, mas era considerado um ditador. Então, assim, ele, embora ele tivesse uma popularidade muito grande, ele era um ditador muito forte e assumia em desacordo com a Constituição. Embora ele queria que a Constituição fosse feita, mas a partir dele para frente, dele para trás, não. Ele era uma outra pessoa, ele não tinha nada a ver com a Constituição, segundo os ideais dele, porque ele não acreditava muito. E ele iniciou aí um culto de personagens políticas no Brasil, que ele era considerado bambambam, né? Aí houve revoltas armadas durante o governo dele, Revolução Federativa, vamos ter aí também, e depois vai assumir aí Prudente de Moraes, que vai de 1994 a 1998, que vai ter aí o Tratado de Amizade entre a navegação com o Japão, que vai ser o primeiro acordo que a gente vai ter aí mundial, né? Aí nós vamos ter também aí enfrentou as questões territoriais com Argentina, França e Inglaterra, que no caso da França e Inglaterra nós temos a Guiana, né? As Guianas ou Guianas, cada um chama de um jeito. E com a Argentina era a questão do Uruguai. Também nós temos o Barão de Rio Branco, que foi muito importante nessa época para estabelecer aí a ponte entre os países. Inclusive aqui em Arco Verde nós temos aí Barão do Rio Branco aí, em muitos comércios, muita coisa com o nome de Rio Branco, inclusive avenidas. Mas ele foi uma pessoa muito importante, influente no meio político. E depois disso aí, nós vamos ter aí o governo de Prudente de Moraes foi marcado por uma série de insurreições, ou que seja, de revoltas. Entre elas vamos ter
o fim da Revolução Federalista, entre a revolta da escola militar, que os militares se revoltou contra ele. Aí vamos entrar em Guerra de Canudos, que a gente já é um outro vídeo aí que a gente tem aí pra frente. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha entendido tudo aí. E caso queira fazer alguma pergunta, você já sabe, isso vai fazer lá no Zap ou fazer lá no YouTube mesmo aí. E vamos nessa, né? Até!